Então você gostaria de saber como silenciar a sua mente. Essa é uma tarefa que as pessoas têm tentado fazer, há milhares de anos. É só você ler os livros espirituais, Tem quantos livros espirituais de tantas religiões diferentes, até mesmo na Bíblia fala sobre excesso de pensamento, daí no budismo, no yoga, no sufismo. Essa é uma questão que o ser humano ele tem tentado entender e solucionar há milhares de anos. E eu acho que a gente tem que ter propriedade para falar as coisas. Por exemplo, para você falar sobre relacionamento amoroso, você tem que, no mínimo, ter um relacionamento amoroso saudável, ou ter tido relacionamentos amorosos saudáveis. É claro, a gente não precisa ser excessivamente... ter uma autocobrança excessiva, a gente pode falar sobre coisas que a gente ainda não vive completamente. Mas quando se trata da mente silenciosa, eu acredito que esse seja um assunto que eu posso ajudar bastante, porque para mim é muito fácil estar com a mente silenciosa. É uma coisa que tem me acompanhado nesses últimos anos e foi alcançado assim de uma forma sem esforço. Então eu quero poder trazer para vocês algumas dicas, quero falar um pouquinho sobre uma mente silenciosa. Por incrível que pareça, a maior parte dos seres humanos vive pensando o tempo todo. A maior parte dos seres humanos pensa o tempo todo. Tem estudos que falam que um ser humano tem, em média, 10 a 15 mil pensamentos por dia. E não apenas isso, mas esse excesso de pensar, ele não é natural e ele não é saudável. Se o ser humano estivesse tendo uma mente saudável, ele não teria problemas para dormir, não teria problemas com ansiedade, não teria problemas com depressão, não teria todos os problemas que existem aí na humanidade, nas sociedades. Então, com certeza, a forma que a gente utiliza a nossa mente não é nada saudável. Eu não falaria para você que eu utilizo a minha mente de uma forma perfeita, mas eu acredito que eu utilizo de uma forma muito mais saudável do que a maior parte das pessoas. Por que eu digo isso? Porque eu não tenho ansiedade, porque a minha mente ela é calma, ela é tranquila, ela não me causa efeitos colaterais. Minha mente ela está me permitindo que eu viva a vida. Por exemplo, eu estou aqui, mas minha mente ela não está pensando e isso me atrapalha de estar aqui. Eu simplesmente estou aqui curtindo este momento, celebrando, contemplando este momento. E esse estado de mente vazia é uma coisa que você também pode alcançar na sua vida se você se entregar para isso. Então a primeira coisa a se entender sobre a mente vazia é que você não vai conseguir fazer isso através do esforço. As pessoas estão há milhares de anos lutando contra a mente, tentando parar a mente. Você nunca vai conseguir parar a mente. E as pessoas fazem isso, As pessoas elas sentam para meditar, elas tentam parar a mente, mas elas não conseguem parar a mente. Seria a mesma coisa que você tentar fazer o seu coração parar de bater. Você vai conseguir? Não, você pode até acalmar o coração, mas ele vai estar sempre batendo da mesma forma que uma mente vai estar sempre pensando. Então, qual que é o segredo, William? O segredo é perceber que existe um espaço em nós que é livre de pensamentos. Existe um espaço em nós que é imaculado e que ele é a própria observação dessa mente que está ativa. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma mente aqui que pensa o tempo todo, não é verdade? Que você não tem uma mente que pensa o tempo todo. Daí tem algo que está observando essa mente que pensa o tempo todo. Não é verdade? Se você diz para mim, Willy, eu percebo que a minha mente ela está pensando o tempo todo. Como é que você sabe disso?
Porque você está observando a mente pensar o tempo todo. E daí eu te pergunto, essa consciência que está observando a mente pensar o tempo todo, ela já não está no estado de silêncio? Ela já não está no estado de imaculado, espaçoso, tranquilo, sem ansiedade? Por exemplo, quem é que está observando a mente ansiosa? Digamos que a sua mente esteja ansiosa, inquieta. Quem é que está observando? Tem algo observando essa ansiedade. Agora se pergunte, isso que está observando a ansiedade, essa consciência, esse espaço, ele em si está inquieto ou está ansioso? Você vai perceber que não. Você vai perceber que existe um espaço em você que é livre de pensamentos e que ele observa os pensamentos. E até mesmo a mente mais cheia do mundo tem algo vazio observando aquilo. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu não fiquei tentando parar a mente, eu só trouxe a atenção para esse estado observador, que a gente chama de consciência, que já é livre de pensamentos. Né? Eu comecei a trazer atenção para a consciência. Só que se você traz atenção para a mente, você vai apenas proliferar a mente, vai multiplicar, você vai lutar contra ela. Né? Então, isso não dá certo. A receita é, perceba o espaço que está observando os pensamentos. Existe algo que é imaculado, algo que é livre de pensamentos, observando os pensamentos. E daí, você pode me perguntar, Willi, mas você falou que a sua mente ela é bem vazia. Por quê? Porque quanto mais você para de dar a atenção para a mente e mais você dá atenção para esse espaço observador, mais a mente vai perdendo o condicionamento dela. Você tem que entender que a sua mente ela está condicionada a 20, 30, 40, 50 anos de pensar o tempo todo. Entendeu? Você acha que a sua mente vai parar em um dia? Não. Mas como que a sua mente ela diminui então esse condicionamento? Esse hábito de pensar excessivamente? Como eu falei, pare de dar atenção para o pensamento, dê atenção para a atenção, para aquilo que está atento. Dê atenção para a consciência. E quanto mais você faz isso, mais a mente vai perdendo esse hábito, essa condição dela. Digamos assim, ela vai atrofiando, entendeu? A mente ela vai atrofiando no sentido do hábito de pensar o tempo todo. Por quê? Porque você tirou a sua atenção do pensamento. Você trouxe a atenção para o espaço anterior ao pensamento. E daí, no decorrer dos anos, no decorrer dos meses e anos, a mente vai perdendo a força dela. Por exemplo, como que é a minha experiência? Eu vou te falar agora. Eu estou aqui simplesmente presente, contemplando este momento. E daí, a minha mente está vazia, está plena. Daí, digamos que vem um pensamento, vai vir uma proposta de pensamento, e daí eu vou ignorar ele, e daí eu volto e continuo aqui. De repente aparece outro pensamento, eu ignoro e continuo aqui. Continuo aqui aonde? Continuo aqui nesse estado de presença. Então, você sempre traz a atenção, para a consciência. Você não fica trazendo a atenção para o pensamento. A não ser que seja algo essencial, algo importante, depois a gente pode falar sobre isso brevemente. Então, não é que a minha mente não produz mais pensamentos. A função da mente é produzir pensamentos e a gente precisa ter pensamentos para funcionar nesse mundo, para interagir, para trabalhar, para criar coisas. O pensamento ele é uma função, entendeu? Da mesma forma que a respiração é uma função, da mesma forma que o coração bater é uma função. Mas agora imagina você ficar respirando assim, ó, sem parar, 24 horas por dia,
você vai pirar. E é o que a gente faz com o pensamento. Então, o pensamento ele é uma função que a gente está hipertrofiado. Não, ele está hipertrofiado. Ele está hipercondicionado. Então, você precisa tirar esse condicionamento. E daí, no decorrer dos anos, a sua mente ela vai perdendo a força e ela vai perdendo a capacidade de te puxar para ela. Porque a mente ela vai tentar, digamos assim, te puxar como um imã. Só que daí você já sabe onde é que é o seu verdadeiro lar, a sua verdadeira morada, onde é que você pertence é na consciência. É por isso que para mim é tão fácil sair de qualquer pensamento, porque eu sei que eu pertenço à consciência, eu sou ela, né? É ali que é isso que eu sou, é a minha essência. Então não faz sentido eu ficar preso no conteúdo se eu sou observador desse conteúdo. As emoções é um conteúdo, os pensamentos é um conteúdo, os sentidos é um conteúdo. Então eu sou a testemunha de todo esse conteúdo. Então a minha atenção fica na consciência. E quanto mais você faz essa atividade de retorna para a consciência, a mente vai perdendo essa força, essa capacidade de te puxar. E ela vai, digamos assim, perdendo esse condicionamento e daí a mente ela vai voltar a ser uma ferramenta natural para você utilizar quando for em momentos essenciais. Vai ter momentos da sua vida onde é que é essencial você utilizar os pensamentos, momentos onde é que é bom, onde é que é importante você utilizar os pensamentos. Mas, por exemplo, nesse momento aqui, que eu estou aqui no meio da natureza, quantos pensamentos são necessários para mim estar curtindo esse sol passando aqui no meio das árvores? Quantos pensamentos é necessário para mim estar fazendo esse vídeo? Nenhum. Então, nesse momento, a minha mente está em repouso. Por exemplo, digamos que eu estou aqui fazendo esse vídeo e daí começa a vir um pensamento, mas será que eu estou falando as coisas certas? Ou será que... Daí eu iria só ignorar, eu iria ignorar ao vivo enquanto eu falo com você. Só que eu não tenho mais isso porque eu já fiz isso no passado, eu já tive esse tipo de pensamento, eu já ignorei eles tantas vezes que eles não vêm mais. Então, é isso, você precisa ter uma reestruturação mental, uma reestruturação na sua psique, uma reestruturação no seu ego, uma reestruturação literalmente na sua vida, até você poder reequilibrar as coisas e trazer as coisas para o estado natural delas. É disso que se trata a vida espiritual, de você viver no eu sou, na consciência pura e conseguir fazer com que a mente e o corpo também reflitam isso. Não vai acontecer de um dia para o outro, não vai acontecer de um mês para o outro, não vai acontecer de um ano para o outro. Essa é uma tarefa que você vai levando para o resto da sua vida, com muito amor, com muito carinho, com muita gentileza. Você não tem pressa, porque você já está vivendo na consciência. É apenas alguém que está na mente que tem pressa. Se você está na consciência, você não tem pressa, porque a consciência já é livre de pensamento, a consciência já é imaculada. Então você tem paciência e amor e carinho porque você entende que esse corpo e mente vai levar o tempo que for necessário para ele. Então, mesmo depois que uma pessoa se ilumina, vou falar essa palavra, mesmo depois que uma pessoa reconhece a consciência pura, que é a essência dela, esse corpo e mente precisa refletir isso. Mas o nosso corpo e mente ele ainda reflete ao ego a maior parte do tempo. Então a gente precisa continuar trabalhando. É por isso que é falado que existe o sadhana após iluminação. Sadhana significa prática. Mesmo depois que uma pessoa se ilumina, ela continua tendo que praticar. Só que daí é uma prática que não tem mais, digamos, esforço pessoal, porque não vem mais do ego. É uma prática, digamos, impessoal, que não vem mais com aquela autocobrança excessiva, com aquele juízo interno. É uma coisa mais leve porque você está na consciência. Então é uma coisa, digamos assim, sem esforço. O Ramana Maharshi fala uma frase
muito bacana uma citação assim que no início do caminho é impossível você não fazer esforço, porém no final é impossível você fazer esforço. Então, por exemplo, hoje, para mim, eu não faço mais esforço, é uma coisa completamente natural, espontânea, não tem mais a sensação pessoal de esforço. Mas no início do caminho, quando você ainda está ali oscilando, vivendo no ego, na mente, você vai ter que fazer esforço, se dedicar, perseverar, se comprometer, porque a mente vai continuar tendo essa capacidade de te puxar até você entrar no estado natural, onde é que as coisas acontecem de forma natural. E é isso, né? Lembrando que isso daqui é apenas um resumo, né? A não ser 15 minutos de vídeo. Esses assuntos eu levo, para vocês terem noção, eu posso passar um final de semana todo fazendo um retiro falando sobre esses tópicos. Você não vai aprender essas coisas num vídeo de 15 minutos. Se você quer saber mais, você vai ter que ler livros, vai ter que estar perto de pessoas que têm esse conhecimento, participar de grupos ou, né, viver a autoexploração interna para você descobrir tudo isso por conta própria, né? A gente até consegue fazer isso sozinho, mas até hoje todo mundo que eu conheço teve ajuda de outras pessoas, né? Eckhart Tolle, Adyashanti, Rupert Spira, todo mundo teve os seus próprios mestres e professores. Então, hoje em dia tem muito essa coisa de eu consigo fazer as coisas sozinho. Tá bem, você tá ali sofrendo, tá ali perdido no ego, mas você consegue fazer as coisas sozinho. É isso que você acredita. Mas é isso então, meus amigos. Se você tiver alguma dúvida, compartilha aí. Muita gratidão por estar aqui. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá um like, compartilha e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.